Qual o nome da senhora? Paula Alexandra. Quando a senhora chegou no centro de ajuda, antes de passar no Santuário da Resposta, como é que estava a sua vida? Um caos. Eu estava extremamente doente, extremamente debilitada, tinha sido vítima de uma negligência médica muito grave, extremamente grave. Eu dirigi-me ao hospital para retirar o DIU. O médico esqueceu-se de me retirar o DIU e operou-me às trompas, deixou lá ficar o DIU e eu apodreci. A senhora então não tinha problemas para ser feita uma operação nas trompas, era só a retirada do DIU? Não, senhor, era só a retirada do DIU. No entanto, como eu tinha tido uma filha com 750 gramas e não poderia ter mais filhos, ele recomendou-me essa operação. Só que ao esquecer-se de retirar o DIU ficou lá a apodrecer porque já estava na altura de retirar o aparelho. Depois eu corri tudo quanto era médicos, os melhores especialistas do país, o Hospital de Santo António, e ninguém dava com aquilo. Então eu apodreci. Portanto, tive 1 ano e meio a definhar, este corpo que aqui está ficou com menos 28 quilos, eu era contabilista na altura, tinha um grande gabinete com 380 clientes, não conseguia cumprir prazos fiscais, abdiquei da minha carreira, fiquei sem emprego, mandei os meus empregados todos embora e vim para casa com diagnóstico incerto. Até ao dia em que, lembro-me, foi o único dia que eu chorei na minha vida, que foi o dia em que eu cheirei a minha pele e já cheirava a putrefação. Como é que essa situação se resolveu, senhora Paula? Muito simples. Um dia eu estava a assistir à televisão, estava a assistir ao vosso programa e vi um bispo a falar precisamente de pessoas que foram vítimas de bruxedos e aquele homem estava a falar para mim. Então eu tomei uma decisão. Eu menti para a minha família e disse que ia a Lisboa, o Registro Nacional de Pessoas Coletivas, e não foi nada. Eu dirigi-me ao cenáculo a Lisboa. Apanhei um táxi e fui lá ter. Cheguei lá por volta do 12:30 e não estava ninguém. Então fui almoçar com uma senhora que não conhecia de parte alguma e que me levou à reunião das 3 horas da tarde. Bem, era sexta-feira à tarde e eu fui à reunião. Recordo-me de ver um homem de Deus todo vestido de preto e de fecharem as luzes e de colocarem uma cruz com umas luzes vermelhas na minha cabeça. Bem, senhor pastor, não quero saber. Foi uma luta enorme. Eu só me recordo que no fim o senhor bispo estava todo rasgado. O que ele tinha de preto ficou todo de branco. A senhora então chegou ao ponto de manifestar uma força do mal. Manifestei brutalmente, aquilo foi tudo pelo ar, foi o fim do mundo. Mas o que é certo é que quando eu regressei ao norte, eu fui ao médico e o médico fez-me 3 biópsias e à terceira biópsia verificou o que eu tinha. Eu já não tinha bexiga. A minha bexiga tinha ficado sem terminações nervosas. Então quer dizer que depois de 1 ano e meio sofrendo com um aparelho dentro do seu organismo que ninguém descobria, não havia maneira. A senhora entrou no centro de ajuda e descobriram. E descobriram. E então o médico não me garantiu a recuperação e como não me podia operar, porque o nível de infecção era extraordinariamente alto, ele simplesmente me deu uma medicação para ir eliminando o nível de infecção para eu poder ser operada. Passado 15 dias eu voltei ao médico. Quando eu voltei ao médico, ele olhou para mim e disse: parece impossível, isto que está a acontecer não está a acontecer, a senhora está curada. Não pode ser. Ele não tinha explicação. Não tinha explicação. De tal maneira que me pediu autorização para tirar fotografias e para levar o meu caso a um congresso à Bélgica como um caso de sucesso na medicina. E assim foi. Eu fiquei curada em nome de Jesus. Hoje sou uma mulher perfeita, sem problema absolutamente nenhum. E este é apenas um dos casos, porque depois tive mais 2 casos de cura. Quais outras respostas a senhora teve, então, passando pelo santuário? Fantástico. Mais tarde vim também a ser vítima de um outro bruxedo. Eu estava a trabalhar e um dia acordei com os porões nos pés. E não conseguia de forma alguma andar. Era uma coisa terrível. Fui ao médico, tirei radiografias e tinha os ossos dos pés a crescer assim, para cima. De tal forma que eu tinha que andar de sapatilhas e tinha que pôr ramadas de algodão dentro das sapatilhas para conseguir apoiar os pés. E na altura eu frequentava a Igreja Católica e era de tal maneira doloroso para mim que eu, quando não tinha lugar nos bancos da igreja, eu chegava a cruzar os pés e a sentar-me na passadeira, só para eu ver que eu não conseguia mesmo estar a pé.
Então um dia eu estava na igreja, passei no Santuário da Resposta e senti um calor tremendo nos pés. Era um calor, era uma coisa fantástica. E eu comecei a bater com o pé no chão e comecei a sentir que efetivamente eu já não tinha aquela dor. Isto foi num domingo. E na segunda-feira eu acordei de manhã e pousei o pé no chão e disse, não pode ser, eu estou curada em nome de Jesus. Cadê as dores? Né? E então fiz um desafio com Deus, eu disse, se eu estou curada, eu hoje vou usar o meu maior tacão. E usei mesmo. Andei o dia todo com um tacão de 15 centímetros e assim foi. Eu fiquei curada dos esporões de um momento para o outro só porque eu passei no Santuário da Vitória. Então, da Resposta. Então quer dizer que esse santuário realmente traz resposta. Funciona. E agora o último foi quando eu me batizei. Eu sou nadadora desde os 3 anos de idade, mas entrei naquelas águas e aquelas águas não são... São diferentes, né, senhora Paula? São. Aquelas águas não são umas águas quaisquer. E eu tinha uma dor na anca. A emoção que a senhora sente é muito compreensível, porque realmente as águas do batismo nas águas transforma totalmente a vida das pessoas. Completamente. A senhora dizia? E sem a gente fazer nada. E eu tinha essa dor na anca e após o batismo a dor na anca desapareceu. Eu não me pergunto como, mas a dor na anca desapareceu. E eu vim embora e passado 2 dias eu estava em casa e recordo-me de ter posto uma música que eu gosto muito de ouvir, que é aquela Não há Deus maior, não há Deus melhor, e há uma versão que é a versão pagode, aquela que é mesmo para dançar samba, e eu estava em casa dançando o samba e gingando a anca e desapareceu. Quer dizer, tudo que a senhora não podia fazer, agora a senhora estava fazendo. Eu passei a fazer em nome de Jesus. Não há volta a dar. Como é que a senhora está hoje, hein? Estou feliz e radiante e saudável, como é óbvio. Basta olhar para mim. Que conselho a senhora dá para as pessoas que vivem hoje os mesmos problemas que a senhora viveu? Pessoas que não sabem o que fazer, a medicina não pode mais ajudá-las, não porque não queira, mas porque é limitada. É limitada. Então, que conselho a senhora dá para essas pessoas? Olha, eu penso que as pessoas têm que tomar uma atitude. Têm que olhar para o exemplo dos outros, porque não é mentira. Porque quando eu ouvia aquelas pessoas na televisão, durante algum tempo eu pensava que aquilo era só história, mas não é. É mesmo verdade. Isso aconteceu com os outros, chegou o dia que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Vai chegar o dia em que vai acontecer com você. E a única coisa que você tem que fazer é fazer exatamente aquilo que eu fiz. É vir num centro de ajuda, é falar com as pessoas que estão cá e que estão cá para o aconselhar e fazer exatamente e direitinho aquilo que os pastores e os bispos têm para lhe ensinar. Certo? Se você fizer direitinho, você vai obter a resposta no Santuário da Resposta. É simples, não tem segredos. Meus parabéns, dona Paula. Coisas maiores vão acontecer na vida da senhora. Eu sei que sim, em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora, tá? Muito